Bom dia, a paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas a mais um devocional. Domingo, dia 19, daqui a pouquinho tem Escola Bíblica Santa Ceia, não fica de fora não, acorda meu povo, vamos pro EBD. Fala, povo de Deus, paz de Cristo Jesus a todos. Aqui é o povo que dorme tarde, acorda cedo. Ou não dorme. Ou não dorme, né? Estamos aqui nessa jornada, dia 19 de maio, crendo que Deus é poderoso e Ele tem algo para tratar com a gente aqui nesse dia de hoje, tá? Domingão, vamos acordar, vamos levantar. Tem feijoada hoje, vamos gente. Pra frente. Vambora, gente, vamos lá, vamos orar pra gente iniciar nosso devocional. Quem tá com a gente? Cadê o povo da Devive que tá com a gente aí? Reage aí, vai mostrar Primeiro a a gente Bíblia. mostra sempre a Bíblia, tá, gente? Ela quer ultrapassar tudo. Mostra você hoje aí. Olha que linda, gente, pequenininha, compacta, tá vendo essa fitinha amarela aqui? Vou explicar. Essa daqui, ela tá bem já, até amarelada, né? Mas olha... Karine, que isso? Foi a Bíblia do nosso casamento, né? Que a minha princesa, minha sobrinha, Sofia, entrou com as nossas alianças. Então, tem um valor muito pra gente. Além de ser a Bíblia da minha irmã, que foi nos 15 anos da minha irmã, né? E aí ela repassou pra gente. E foi a Bíblia que a minha sobrinha, minha princesa Fifi, titia te ama, tá aqui, ó. Então a gente guarda com muito carinho, né? E ela trouxe aqui nossas alianças. Aqui dentro, ó. Coisa bonita, coisa linda. E aqui dentro. É isso. E tá marcado em Provérbios. Né? E hoje estamos com ela aqui, tá? Glória tá marcado a Jesus. no meio da Bíblia, né? Salmos, partindo para Provérbios. Vamos lá. Vamos orar então pra gente iniciar. Eu oro agora? Ora. Feche seus olhos se você pode. Pai, graças te damos por essa rica oportunidade. Obrigado, Senhor Deus, porque até que o Senhor nos ajudou, o Senhor nos sustentou, tem nos sustentado. Pai, nós te pedimos, ó Pai, que seja o Senhor agora na ministração desse devocional. Senhor Deus, fala conosco, Senhor Deus. Pai, para a honra e glória do teu nome, abençoa cada um que está aqui com a gente, aqui online, aqueles que não vão conseguir assistir agora, porque domingo a gente sabe que é corrido, mas vão entrar depois, vão assistir depois. Senhor Deus, alcança, abençoa, prospera, que seja, Senhor Deus, um domingo agradável na tua santa, poderosa presença. Assim nós choramos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos lá, 19. Escolhemos aqui os versos 2, 5 e 9 e 17, certo? Isso. É a mesma versão, acho, né? Sim. A princípio parece que sim. Então, vou ler aqui, gente. 19, 2. Assim também ficar a alma sem conhecimento não é bom. E o que se apressa com os seus pés peca. Antes da gente falar aqui, pega a sua Bíblia, pega papel, pega a caneta, faça a leitura, todo capítulo aí de todo o número 19, tá bom? Aí estão 29. Do 19 ao 29, tá? Do 1 ao 29. Eu me confundi com aquela ontem. Então, vamos lá. Eu começo, né? Tem que ler os versos Lê. todos primeiro. Então lê agora na tua versão. Vamos lá, gente. Não, tá a mesma coisa aqui. Então vai. Vamos lá. Verso 5 e verso 9. É o mesmo verso, tá? Diz assim, ó. A falsa testemunha não ficará inocente, e o que profere mentiras não escapará. Verso 9. A falsa testemunha não ficará impune, e o que profere mentiras perecerá. Aqui ele deu até uma mudadinha aqui, mas o versículo é o mesmo, do 5 e 9, se parar para ler, tá? Essa versão minha aqui tá um pouquinho diferente. Verso de número 17. Diz assim: Ao Senhor empresta o que se compadece do pobre, e ele lhe pagará o seu benefício. Vamos lá. Vamos lá, gente. Eu gostei de uma outra versão que diz assim, ó. Não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Verso 2. Na minha versão tá assim, ó. Assim também ficar a alma sem conhecimento não é bom, e o que se apressa com seus pés
peca. Perceba, nessa versão que eu li está mais fácil de entender. Não é bom proceder sem refletir. E peca quem é precipitado. Você já deve ter ouvido esse ditado que fala que a pressa é inimiga da perfeição. Eu vi falando isso aqui em casa, né? A pressa é inimiga da perfeição. Às vezes estou fazendo alguma coisa, quando eu percebo que eu estou fazendo com pressa, opa, a pressa é inimiga da perfeição. Eu mesmo já me auto... É sempre, mas vamos lá. Ô, Jesus! Mas eu falo para mim mesmo, tá, gente? Enfim. E o apressado come cru. Você já deve ter ouvido falar isso aí, né? Então, na verdade, o que o proverbista está falando aqui é exatamente isso, gente. Não é bom proceder sem refletir e peca quem é precipitado. E o que eu aprendo aqui? Que quem não planeja direito, planeja fracasso. Anota essa frase aí. Quem não planeja direito, planeja fracasso. Tá? Então, gente, isso eu tenho dificuldade, como ele já disse aqui, já falou para todo mundo, mas é verdade, a gente precisa pensar antes de fazer alguma coisa, de falar. Então, agir sem pensar não é bom. E eu sou muito impulsiva. E eu apanhei fazendo esse provérbios aqui. Jesus, me ajuda. Tomar decisões sem reflexão é ser insensato, é ser tolo. É isso que o proverbista está falando. Você tomar uma decisão sem você pensar, você está sendo insensato. Você não está sendo sábio. Então, falar antes de pensar é tolice. Ô, Jesus, me ajuda a pensar antes, pensar muito para poder falar. Gente, você é assim como eu, é assim, em nome de Jesus. Hoje a gente vai romper com isso, para a glória de Deus. Então, entrar num negócio, essa daí vai para quem é empreendedor aí, para quem está pensando em entrar em algum negócio, sem antes avaliar as oportunidades e risco, gente, é entrar pelo caminho do fracasso. Tudo que você vai fazer, tudo que você vai comprar, você precisa avaliar oportunidades e risco. Uma empresa, para você ter noção, ela faz isso. E assim precisa ser na nossa vida, tá bom? Então, logo, se você não investir, e agora a gente fala de tempo, se você não investir o seu tempo em planejamento, ou seja, se você não investir o seu tempo pensando antes, você vai fazer o quê? Você vai ser um insensato. Você precisa tomar cuidado para você não pecar, porque você vai acabar sendo precipitado e você pode fazer algo que Deus não se agrada. Perceba, e peca quem é precipitado. Então, a sua precipitação pode te levar a cometer coisas que Deus não se agrada. Então, gente, investir em tempo, você se planejar, não é perda de tempo. Se chama prudência. E o Senhor está chamando eu e você. Bateu em mim para sermos prudentes, para pensarmos e pensarmos e pensarmos de novo antes de fazer qualquer coisa, de falar qualquer coisa, de tomar qualquer decisão, de comprar, mulheres, qualquer coisa. Planeja em nome de Jesus. Olha aí, ó. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. As palmas engrandecem o nome do Senhor. Deixa eu falar aqui rapidinho, gente, para vocês. Que luta! O tema desse verso 12 é a precipitação, tá? Não tem o que falar, a gente fazer alguma ginástica aqui, algum malabarismo, não tem o que falar. Precipitação. Então, falar, agir, resolver, irar-se de forma precipitada pode causar problemas aí, diria eu, incalculáveis. Incalculáveis. Como a gente evita isso então, Fábio? Refletindo antes de fazer. Pensando antes de fazer. Porque quem não pensa antes de agir, vive agindo sem pensar. Meu Deus! Tá, vou repetir. Quem não pensa antes de agir, vive agindo sem pensar. Então, muito cuidado com isso. E o pior que o verso fala que, dentro desse contexto, claro, né? É que o pecado é resultado disso. Lê na sua versão aí, por favor, que você falou que gostou. Peca quem é precipitado. Então, olha só o que está dizendo aqui.
ele está associando a precipitação com o pecado. Meu Deus. Tá? Me ajuda, Senhor. Na versão que eu estou usando aqui é: o que se apressa com seus pés peca. Então ele está inevitavelmente associando a precipitação de alguém, da pessoa, com o pecado, errar o alvo. Com erro de alvo. Pecado é erro de alvo. Então, que nós venhamos assim, como ela disse, prudentes, pensativos antes de fazer. Certa feita já falei aqui isso, e algumas mensagens que pela graça de Deus a gente pega por aí. Quando algo chega à sua vida e não dá tempo de você orar, a resposta tem que ser não. Nós, como talvez a maioria que nos assista aqui, seja cristão, protestante, gente, se não der tempo de orar, não. Tem que orar. Eu estou dizendo de coisas que chegam no nosso colo, na nossa vida, na nossa mente, no nosso telefone, de forma abrupta, de forma rápida, de forma surpreendente. Tem que orar. Um convite, né? É diferente de você receber uma resposta da sua oração já. Compreende? Você já orou, Deus foi lá e te respondeu. É uma coisa. Agora, chega um convite, chega alguma questão e não dá tempo de orar, cuidado. É melhor você falar não do que se precipitar dando sim, e para voltar atrás depois você não consegue não. Deus está falando aqui nessa manhã. Vamos lá? Tem mais alguém aí que é precipitado? Em nome de Jesus, a gente vai parar com isso aí, gente. Para a glória de Deus. Eu falo demais, né? Então, só Jesus mesmo. Vambora. Vai, fica até atordoado agora. Versos 5 e 9. Vai, vamos lá. 5, diz assim a palavra do Senhor. Esse é forte. A falsa testemunha não ficará inocente, e o que profere mentiras não escapará. Eu vou ler o 9 também. A falsa testemunha não ficará impune. Perceba, tá bem parecido. A falsa testemunha não ficará inocente. No 9 diz que não ficará impune. E o que profere mentiras, no 5 fala não escapará, e no 9 fala perecerá. Eu anotei aqui, gente. Quando a gente fala de falsa testemunha, na minha cabeça, eu já lembro logo de um tribunal. Falsa testemunha. A gente já lê testemunha em tribunal. Uma falsa testemunha. O que é uma falsa testemunha? É uma pessoa que, em vez de falar a verdade, ela está testemunhando, está dando testemunho falso. Está mentindo. E aqui, lembrando do tribunal, né? Eu não sei se vocês lembram, se vocês já viram filmes, séries, assim, que num tribunal, e eu nunca fui aqui no Brasil, né? Mas eu já vi em filmes que eles colocam a mão na Bíblia, né? Para fazer o juramento. Então, perceba, a testemunha falsa vai lá, coloca a mão na Bíblia, faz o juramento, só que, na verdade, ela está ali proferindo uma mentira, ela está jurando enganosamente, ela está mentindo. E aqui o verso aqui está muito claro, que o resultado é que vai acontecer uma coisa com ela. Muitas das vezes a gente observa esse cenário de um tribunal e a gente vê, depois que ela profere essa mentira, a gente vê o inocente muitas das vezes sendo culpado e a gente vê o culpado livre. Isso é triste. É uma realidade e a gente sabe que infelizmente acontece no nosso tribunal terreno. Mas eu lembro também que haverá um dia que vai ter um tribunal de juízo e que nada passará desapercebido nesse tribunal. Então, gente, ainda que aqui na Terra essas pessoas elas venham a ser livres por conta dessa testemunha, por conta dessa mentira, uma hora eles vão sofrer esse juízo. E aqui tá bem claro, tanto no 5 quanto no 9, ó. Primeiro, não escapa. Não vão escapar desse tribunal. E, por último, elas vão perecer. Tá aí. Porque profere mentiras, no verso 9, perecerá. Primeiro não vai escapar. Então, eles vão passar por esse tribunal. E, por último, eles vão perecer. Então, essa repetição aqui não é engano.
É mostrando o fim que essas pessoas vão ter. E também existe aqueles que, ainda aqui, não nesse tribunal divino, mas tropeçam nas suas próprias mentiras, caindo nas suas próprias contradições. Então, gente, quem mente, a gente já sabe quem é o pai da mentira, quem mente tá armando, tá criando, tá montando uma armadilha, não para o outro, mas para si próprio, porque uma hora vai cair, vai se machucar, vai perecer. Então, a mentira, e tanto a mentira, quem profere mentira, quanto essa testemunha falsa também, a gente sabe que ela nunca vai prevalecer sobre a verdade, tá? Então, é isso que eu aprendo aqui nesse verso. Isso aí, gente. Esses versos 5 e 9 nós resolvemos colocar tudo numa questão só, porque eles são similares, né? E aqui é um alerta duplo sobre perjúrio. O que é perjúrio? Falso testemunho. Uma pessoa que mente por algum motivo para poder, na maioria das vezes, ou talvez esmagadora, ou então em todas as vezes, prejudicar alguém, tá? E o que é falso testemunho? É testemunhar, testemunhar, gente, vamos lá, vamos melhorar. O que é testemunhar? Testemunhar é a pessoa presenciar o fato. Falso testemunho é uma invenção de uma pessoa sem caráter. Meu Deus! Tem a ver com caráter. Uma pessoa que fala que viu uma coisa que ela não viu, ou então inventa uma história, Caráter, verdade. ela tem um caráter distorcido. Ô, Jesus, misericórdia. Ela tem um caráter que não foi moldado por Deus. Não foi moldado por Cristo. Não foi. Então ela dá um falso testemunho. Ela inventa uma história mirabolante da mente dela só com a intenção de prejudicar alguém, ou com ciúme, ou por ciúme, Ou por dinheiro. ou por inveja. Não importa o que seja. Não importa o que seja. Agora, é interessante a gente falar aqui, eu anotei aqui agora, o que é falso? A palavra falso. Olha só algumas coisas que minha mente vai voando aqui, eu vou anotando. Falso é cópia mal feita daquilo que é original. Meu Deus! Isso é falso. Então Eu amo parece esse marido, que gente. é... Muito inteligente. Mas não é, não, gente. Não é isso não. Não, mas é forte. Parece que é, mas não é. Isso Cópia é falso. mal feita do original. Cópia rasurada do que é original. Eita! Ou cópia adulterada daquilo que é original. Ah, essa vocês tinham que escrever aí, gente. Escreve aí. Quando a gente fala de adultério, a Bíblia fala de adultério, a nossa mente às vezes só é pequena para poder abranger somente a questão sexual, homem e mulher. Quando a Bíblia trata de adultério, vai muito além. Por exemplo, o povo de Israel adulterava contra Deus quando adorava outros deuses. E o que significa a palavra adultério? Ok? É modificação daquilo que é original. Coisa linda. Simples. É a pessoa pegar aquilo que é o correto, certo, distorcer por conta de alguma causa. Por conta de alguma, como eu vou dizer, de alguma coisa que tem no coração dela, sempre na intenção de prejudicar alguém. Então, guarda o que eu estou te falando aqui, gente. Falso é uma cópia mal feita daquilo que é original. Ou seja, parece que é, mas se for bem analisada, tem algum erro lá, alguma Deus. coisinha que vem à tona. Então, gente, e uma coisa interessante aqui, olha o que o provérbio diz. Não ficará inocente. No outro, não ficará impune. O que profere mentiras não escapará. O que profere mentiras perecerá. Então, olha só. Se a pessoa tem esse comportamento de ser uma pessoa que dá falso testemunho, eu não estou dizendo um falso testemunho de si, não. A pessoa dá mau testemunho. Não é isso. É uma pessoa que diz que viu uma coisa de outra,
mas na verdade esse algo não aconteceu. É a falsa testemunha. Cuidado, hein? Não é falso testemunho, não. É falsa testemunha, é diferente. Tá falando da pessoa. Ok? Então, muito cuidado com isso. Tem pessoas que têm essa... Não vou falar que é um dom, não, porque isso não é dom, né? Dom é a dádiva de Deus. Tem esse desvio de caráter, tá? Ela tem a tendência a distorcer aquilo que é original, ok? Ela sabe que a questão é verdadeira, só que ela faz questão de distorcer para colocar uma mancha ali. Muito cuidado com isso, tá? Porque a mancha que ela está colocando, na verdade, está nela. E tem gente que para tentar ficar bem, faz de tudo para deixar os outros mal, tá? Tem gente que não avança na vida, não consegue, sabe? Não vai. Mas ela faz questão de tentar sempre distorcer alguma coisa para tentar prejudicar alguém. Cuidado com essas pessoas. Cuidado com a falsa testemunha, gente. Vamos lá. É forte, Jesus. Vamos lá, 17, para a gente encerrar nossa live de hoje. Diz assim a palavra do Senhor. Ao Senhor empresta o que se compadece do pobre, e ele lhe pagará o seu benefício. Eu gosto de uma outra versão que fala assim, ó. Quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta. Quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta. E este lhe paga o seu benefício. Achei muito interessante isso aqui, gente, porque aqui tá falando de gente. Perceba. Quem se compadece do pobre. Então tá falando de gente que tem condições. Que tem condições financeiras, uma pessoa que é rica. Ou seja, uma pessoa que ela tem posses. Então, quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta. Logo, aqui também está falando de gente que tem condições, mas que elas não devem acumular riquezas, porque ela precisa emprestar. Então, ela não tem que acumular para si. Aqui tem que ser, está falando de pessoas ricas, que têm condições, mas que não é avarento, não é ganancioso, não deseja ter só para ele essa riqueza, mas essa pessoa que tem dinheiro, ela distribui aos pobres com generosidade. Então, aqui está falando desse tipo de pessoa. Quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta, e este lhe será pago o seu benefício. Então, essa pessoa aqui é uma pessoa rica, mas ele é uma pessoa rica de boas obras, para socorrer quem passa por necessidade. Isso é forte demais. Ela é uma pessoa rica de boas obras, para socorrer quem passa necessidade. E aí Deus faz uma comparação dessa ação aqui de emprestar, de se compadecer, de ter compaixão, de emprestar, com o próprio Deus, gente. Essa ação aqui de emprestar, Deus, olha só, empresta ao pobre, ao Senhor empresta, tá falando que é ao Senhor, a Deus, tipo, o próprio Deus é que ele tá emprestando. Em vez de você estar emprestando pro pobre, acha que tá emprestando pro pobre, mas não, tá emprestando pro próprio Deus. É como se Deus fosse aqui o fiador dessa pessoa. E Deus, ele não fica em dívida com ninguém. Deus, ele paga muito bem. Deus, ele não dá calote para ninguém. A justiça do Senhor, ela é perfeita. Então, aqui tá falando exatamente de quem faz isso, está emprestando para o próprio Deus. E o que Deus faz? Deus vai lá e paga o seu benefício. Ou seja, Deus é quem multiplica a sua sementeira. Deus é quem multiplica aquilo que você tem, aquilo que você ganha, aquilo que você recebe. Para quê? Para você continuar semeando, ajudando ao próximo. Olha que coisa linda. Então, na lógica do Senhor, é quanto mais você dá, mais Ele te abençoa para você continuar dando. Glória a Deus. Essa é a lógica do céu. E a Bíblia fala algo muito incrível, eu gosto muito desse versículo, eu não lembro qual é, pode ser que o Fábio lembre, mas a Bíblia fala que a alma generosa prosperará. Lê pra gente lá rapidinho, Salmo 41, e eu encerro minha oportunidade aqui. Salmo 41, do 1 ao 3. Para você ver que o que eu acabei de falar aqui tá lá. Salmo de número 41, do 1 ao 3. Acho que eu anotei certinho. Salmo 41, do 1 ao 3. Diz assim a palavra de Deus. Bem-aventurado é aquele que atende ao pobre
O Senhor o livrará no dia do mal. O Senhor o livrará e o conservará em vida. Será abençoado na terra e tu não o entregarás à vontade de seus inimigos. O Senhor o sustentará no leito da enfermidade. Tu renovas a sua cama na doença. Olha quantos benefícios de você ajudar uma pessoa que está necessitada. Olha o que Deus faz com você. Ele te ajuda, vai te sustentar. Nos dias de saúde, de dificuldade, Ele vai fazer por você. Olha quantos benefícios. Então, você pode ter certeza que toda vez que você está dando, abençoando alguém, semeando na vida de alguém, emprestando para alguém, dando, você está fazendo para Deus. E Ele que vai fazer na sua vida, tá? Essa é a lógica do Senhor Jesus. Quanto mais dá, mais você vai ter. Vamos lá, gente. A gente encerra dizendo aqui o seguinte. O que ele está dizendo aí no provérbio é o seguinte, gente. Como ela já bem disse aí. Negligenciar a ajuda ao pobre é uma ofensa a Deus. É uma ofensa a Deus. Olha o que diz lá, gente. Olha só. Ao Senhor empresta o que se compadece do pobre, e Ele lhe pagará o seu benefício. Então, se você pode e não faz, você está ofendendo a divindade de Deus. Meu Deus. Tá? Então, quem faz o contrário, repito, está emprestando a Deus. Então, se a pessoa pode estar fazendo isso, ela está emprestando para Deus. Olha que interessante. Você socorre uma pessoa e você está emprestando para Deus. E o que mais me chama a atenção aqui é que o homem tem perigo de não devolver, mas Deus devolve muito além. Aleluia. Irmão, com todo respeito, Esse versículo é lindo. Deus deve alguma coisa para alguém? É lá que você vai responder, hein? Responde aí pra gente ver. Deus fica devendo alguma coisa para alguém? Nunca. Nunca. E saiba de uma coisa, aquilo que Deus paga de volta é muito maior, é muito além daquilo que quando você socorreu o pobre, tá? Ao mesmo tempo emprestando para ele. Você socorre uma pessoa que não tem condições de te pagar, achando que você nunca mais vai ver aquilo ali. Só que na ótica bíblica, o princípio bíblico está dizendo para nós aqui que não é isso aí não. Que se você está emprestando para Deus, o que vai voltar é muito melhor. Meu Deus. E muito maior. É forte, né? É isso aí, gente. Tem noção do que a gente emprestar para Deus? Isso que você falou ficou na minha cabeça. Emprestar para Deus é demais, né? Quando você está ajudando Te faço alguém, uma gente, você está emprestando para Deus. Quem somos nós para emprestar para Deus? É interessante que tudo é dele, né? É dele. Você está emprestando para alguém que o negócio é dele mesmo. Como é que pode isso? Emprestando pro teu patrão. Como é que pode isso? Meu pai. Coisa linda, gente. Vamos lá, gente. Vamos orar porque as horas são avançadas. Estamos aí já partindo para escola dominical, já é ceia do Senhor na nossa igreja na Devip. Marco Polo 216, 9 da manhã. Tem ceia, tem mensagem, palavra, tem poder de Deus lá. Tá bom? Vamos orar para poder encerrar? Senhor Jesus, te damos graças por esse domingo na tua presença que se inicia nesta manhã com este devocional diário. Abençoa teu povo, Pai, nesse dia 19, que está nos assistindo, todas as pessoas que estão nessa live, aqueles que vão assistir depois. Joga por terra todo e qualquer mal. Nos ajuda a ter um coração generoso, meu Deus, a não sermos falsas testemunhas de forma alguma, meu Pai. Sempre sermos íntegros com aquilo que concerne ao teu reino, concerne a pessoas. E nós cremos, ó Deus, que tu és Deus quem faz, tu és Deus quem pode. Abençoa teu povo para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Gente, beijo. Que Deus Tchau, abençoe. A paz do Senhor Jesus Paz de até Cristo. amanhã, Deus abençoe. se o Senhor permitir.